segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo 16. Glória a Deus. Seu capítulo 16, do primeiro versículo em diante, que diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está vermelho, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Glória a Deus. Deus bendito e santo, aqui estamos, meu Senhor, diante da Tua palavra, que é santa e verdadeira. Que a Tua palavra nesta noite possa edificar os corações daqueles Teus filhos, meu Senhor, que estão aí acompanhando nesta live a mesma. Edifica a nossa casa, edifica a minha família, toma-nos nas Tuas mãos, ajuda-nos a compreender, meu Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Assim eu Te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, rapidamente eu quero vos falar nessa noite. Vou estar com o relógio bem aqui na minha frente, que eu não quero que essa live seja longa, para que os irmãos que estão acompanhando aí possam nos acompanhar desde o princípio até o final, né? Nós acabamos de ler um texto onde os fariseus e saduceus, que eram os homens que manipulavam naquela época o povo de Deus, né? Estavam ali pregando e doutrinando aquele povo. E quando o Senhor Jesus se manifesta, o Senhor Jesus se manifestou com um propósito diferente, né? O Senhor Jesus, Ele veio implantar o seu reino na terra, e para implantar o seu reino, Ele pregava, e a sua pregação era diferente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não pregava como os fariseus e saduceus.
ele pregava com autoridade, ele pregava como aquele que tem o Espírito de Deus. Então, aonde o Senhor Jesus passava, tinha uma grande multidão para ouvir os seus ensinamentos. Mas não obstante a isso, também andava e seguia Jesus os fariseus e saduceus, que sempre estavam ali questionando a sua doutrina, questionando o seu modo de pregar, questionando até mesmo os costumes. Os irmãos vão ver, em determinado momento eles falam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não observavam as leis, que o Senhor Jesus não podia curar no sábado. Eles sempre estavam questionando, e nesta ocasião eles pedem um sinal. O Senhor Jesus fizesse um sinal para eles. E eu acho interessante que quase 2000 anos se passou e ainda tem muito crente na igreja fariseu, esperando um sinal, né? Querendo ver, vem no culto como um espectador que quer ver o que vai acontecer, quem é que vai falar em língua estranha, quem é que vai correr, quem é que vai pular, né? Ele vem para ver os sinais, ele não vem para participar, ele vem então somente para ver os sinais, ver o que vai acontecer, né? E aqui estavam estes homens questionando o Senhor, e ele fala para eles: olha, uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, né? Porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, e este era o sinal que o Senhor Jesus estava propondo para eles. Mas eu acho interessante que os seus discípulos, quando o Senhor Jesus alerta-os de novo, em particular os seus discípulos, os seus aprendizes, e o Senhor Jesus levanta novamente a questão e diz: olha, vocês precisam se acautelar do fermento dos fariseus, do fermento, né? E eles entenderam que Jesus estava querendo fermento para fazer pão, porque eles tinham esquecido. E eu sempre falo uma frase, né? Sempre gosto de falar ela: não importa como você fala, o que vai importar sempre no final é como as pessoas entendem. Jesus Cristo estava falando de uma coisa, os seus discípulos que estavam próximos a ele estavam entendendo outra. Muitas das vezes na igreja é assim, né? Nós estamos pregando da parte de Deus uma coisa, e muitas das vezes o povo entende outra, né? Entende aquilo que quer entender. Por quê? Porque muitas das vezes não está preocupado em de fato entender, mas está como estavam os fariseus, querendo sinais, querendo prodígios e maravilhas. Esses dias mesmo alguém postou aí que agora estava claro, né, que na igreja não tinha cura, não tinha nada disso, e eu coloquei lá um comentário. Chegando nesta noite na igreja, eu fiz um questionamento no meu coração, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, falou ao meu coração. Eu olhei para essa igreja vazia e falei: meu Senhor, mais uma vez eu vou pregar para uma igreja vazia. E o Espírito Santo colocou no meu coração a seguinte resposta: aquele que não sabe pregar para uma igreja vazia nunca vai saber pregar para uma igreja cheia. Porque aquele que prega, prega para si mesmo. A palavra do Senhor é como espada de 2 gumes, ela alcança o seu objetivo para quem ouve, mas para quem prega também. Então eu quero pregar nesta noite para você que está aí me vendo, para os meus filhos e a minha esposa que aqui estão, e para mim mesmo. Será que nós estamos andando com o Senhor Jesus tão somente para ver sinais? Ou será que nós estamos seguindo a sua doutrina e a sua palavra? Porque ao final deste texto, a Bíblia vai dizer no versículo 12: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães,
mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Este é o maior perigo do século. Qual é, pastor? As doutrinas que fazem oposição à palavra de Deus. Hoje em dia tem doutor para tudo, tem questionamento para tudo. E eu confesso aos irmãos que muitas das vezes eu me iro na internet porque colocam situações fora de contexto, e citam alguns versículos que muitas das vezes não tem nada a ver com o contexto daquilo que está se tratando na conversa, mas se lança aquilo como se aquilo coubesse uma interpretação diferente. E era isso que Jesus Cristo, a preocupação de Jesus com os seus discípulos e com as pessoas que lhe ouviam era esta, Era esta. Qual era a preocupação? A preocupação era de doutrinas que iam de encontro à verdade, de encontro à verdade. Esses dias fiz um post no meu perfil do Face dizendo de um quadro de um pintor, a verdade saindo do poço, e fiz lá esta postagem, uma parábola muito interessante sobre a verdade nua e crua. Muitas das vezes a mentira se veste com as roupas da verdade, sai por aí. O fermento dos fariseus significava exatamente isto, Eram mentiras que se vestiam com roupas de verdade através das leis. Eles deturpavam as leis. Hoje em dia está se deturpando a palavra por interesses próprios, e o povo está morrendo. Esses dias participamos de uma live aqui na cidade. Paz, meus senhores, existem alguns pastores que ainda querem que a igreja continue fechada, porque estão preocupados, segundo eles, na visão deles, com a vida. Eu acho interessante que tem muitos pastores aí que hoje em dia pregam o fechamento das igrejas por causa da pandemia, dizendo que estão preocupados com a vida. O que é isso, pastor? Isso é fermento. É fermento de fariseu, que isso, quando pega numa igreja, se alastra numa rapidez tão grande, e os crentes começam a pensar: é verdade, a gente tem que ficar em casa mesmo. Quando na verdade você vai para o mercado, você vai para o banco, você pega transporte público, você anda o dia inteiro, trabalha, mas a igreja virou um lugar de contágio. Eu quero vos dizer nesta noite: a igreja sempre foi um lugar de contágio. Como assim, pastor? A igreja é contagiante. A igreja contagia através da alegria, da fé, da mansidão, da temperança, do domínio próprio. A igreja contagia as pessoas com amor, com disciplina, com responsabilidade. A igreja contamina os irmãos e ela propaga os mandamentos de Cristo, o amor ao próximo, e isso é contagiante. O Espírito Santo contagia as pessoas a ponto de batizá-las com seu Espírito e com fogo. O Senhor Jesus ainda continua contagiando através do seu Evangelho. Pessoas ainda continuam entrando nas igrejas e sendo contagiadas de uma tal forma que abandonam uma vida de miséria para se entregar a Cristo. São contagiados com o Evangelho de uma tal forma que aquele que roubava não rouba mais, aquele que vivia uma vida desregrada não vive mais. Porque, pastor, foi contagiado com o Evangelho. A igreja ainda é um lugar de contágio, mas não de vírus, não de doenças, muito pelo contrário. A igreja é o último reduto da fé, e a Bíblia diz que se houver alguém doente, traga aos presbíteros e aos pastores, e esse vai ungir com óleo, e a oração da fé vai salvar o doente e curá-lo da sua enfermidade. Aqui é um lugar aonde há cura, não é um lugar onde há contaminação.
Mas eu vejo muitos aí com a síndrome dos fariseus, fermentando as igrejas, querendo que as igrejas continuem fechadas. Por que, pastor? Porque já se cansaram, não são pastores de verdade, já se cansaram do rebanho e do povo. De vez em quando, meus irmãos, confesso aos irmãos que é cansativo lidar com o povo. Moisés se cansou, mas quando Moisés se cansou, em meio a uma batalha, houve aqueles que seguraram os seus braços estendidos para que o povo prevalecesse na batalha. Ainda hoje, quando um pastor se cansa, seus familiares, esposas e filhos ainda oram para que esse pastor mantenha os seus braços estendidos para abençoar aqueles que estão sobre a sua autoridade. O Senhor Jesus disse: olha, cautelai-vos com este fermento, com esta doutrina que se alastra. Eu acho interessante que o Senhor Jesus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus amados e queridos irmãos, eu já fui feirante, e muitas das vezes a gente pegava uma caixa de laranja, onde tinha uma laranja que estava já estragada, e a gente rapidamente tinha que tirar aquela laranja da caixa, porque se ela continuasse lá, ia contaminar as outras. Fermento dos fariseus é isso, eles contaminam as pessoas de uma forma negativa. Contamina as pessoas, porque fariseu não tem fé, não tem esperança, e ele vai contaminando os lugares que ele passa, porque ele não tem fé suficiente. Hoje em dia, nem para vir para a igreja, que dirá para entrar numa fornalha de fogo ou ser lançado na cova de leões. Hoje em dia nós estamos vendo o princípio das dores, onde as dores estão mínimas. Nós estamos vendo aí leis que vão de encontro à igreja, pessoas e pastores tendo que cultuar, muitas das vezes com restrições, com luzes apagadas para não chamar atenção. Por quê? Porque o direito de culto está sendo prejudicado por autoridades que estão sendo manipuladas e usadas no meio de uma pandemia para prejudicar as igrejas. Eu tinha dito à minha esposa: certamente quando começarem a abrir os comércios com restrições e abrir toda a cidade, o último que será aberto será as igrejas. E por que eu disse isso? Porque a gente vê nisso uma perseguição do diabo. Hoje aqui na nossa cidade tudo está aberto, com restrições de fato. O único que está fechado são as igrejas. E eu já vejo nisso o princípio das dores. Eu já vejo nisso a volta de Cristo. Eu já vejo nisso o sinal de Deus, o sinal que Deus disse para os fariseus, o sinal de Jonas. E aqui está a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse para nós estarmos atentos. Atentos com o que aconteceria. Nós estamos se curvando muito fácil para as situações adversas. É uma geração má e adúltera, querendo um sinal, como nos tempos de Jesus. Mas como nos tempos de Jesus, o único sinal que esta geração vai ver
é o arrebatamento da igreja, que será num abrir e fechar de olhos. Eu sempre preguei que o Senhor Jesus Cristo viria, porque entendo assim na palavra, que o Senhor Jesus Cristo viria em meio à apostasia e à frieza espiritual. Tem gente que espera um grande avivamento para o arrebatamento da igreja. Eu não vejo isto na Bíblia. A palavra do Senhor nos declara que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem muitos crentes dando glória a Deus, não é nem pela pandemia, é pelo fato de ele não poder vir na igreja. Ele não tem mais como se desculpar. Agora eu não preciso ficar dando desculpa que vai chover, que não vai chover. Agora eu estou impedido mesmo, agora eu estou bem. Toma cuidado, meu amigo, porque você pode querer vir cultuar a Deus e a igreja pode não estar mais neste lugar de culto, e você vai encontrar aqui bancos vazios, cadeiras vazias, e a palavra de Deus não vai ter mais essa eficácia, porque já vai estar cumprida na sua totalidade. Então você que está na sua casa, ore a Deus para que mais rapidamente possível você possa estar na sua casa cultuando, para que a sua fé não seja destruída, para que a sua fé não suma, para que a sua fé não se esvarie de você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou vendo na televisão o pastor fulano de tal, o ciclano fulano de tal. Você está igual estava o povo no tempo de Jesus Cristo, ouvindo muitos fariseus. Mas a doutrina do Senhor Jesus Cristo e a sua pregação sempre foi uma só: é chegado o reino de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Existem dois caminhos, céu e inferno, e o Senhor Jesus Cristo pregou seu tempo ministerial aqui na terra, e ele enfatizou estes dois caminhos. Então, portanto, acautelai-vos do fermento que circula na mídia, na internet, nas igrejas. Acautelai-vos disso. Preste atenção naquilo que está acontecendo, porque o Senhor Jesus Cristo fala aos fariseus: vocês sabem olhar para o tempo e dizer amanhã vai fazer sol ou amanhã vai chover, pelas condições climáticas que se apresentam. E Jesus diz: vocês sabem discernir os tempos e os climas, como vocês não sabem discernir um sinal vindo da parte de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, e a qualquer momento a trombeta do Senhor vai entoar, e a sua igreja subirá, e aquele que ficar, vai continuar procurando algum sinal, mas já será tarde demais. Que você compreenda isso nesta noite, aí na sua casa, que você entenda que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele cuidou de você ontem, continua cuidando de você hoje e vai continuar cuidando de você até o arrebatamento da igreja. Não se preocupe com praga, não se preocupe com nada disso. Busque a Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza em tempos de dificuldade e de crise, em nome de Jesus. Que essa palavra encontre um terreno fértil no teu coração, e que você possa, em nome de Jesus, compreender aquilo que é adequado para que você se alimente como palavra de Deus, e aquilo que não é. Ore a Deus para que se normalize as coisas, para que a igreja esteja novamente com as suas portas abertas, cultuando, pois isso vai acrescentar a tua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você nesta noite, ouvindo esta live,
possa estar aí, acrescentando através desta palavra que está chegando até você, possa acrescentar em você mais e mais fé, e cada dia mais fé, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela Rose Sanches e família que estão ali. Ô Rose, fala para sua sogra que a Carla vai estar levando Santa Ceia aí, viu? Para nossa irmã, toda sorte de bênção. Irmã Zildete Leme, toda sorte de bênção, irmã Zildete. Vamos ter que passar aí na sua casa também levando Santa Ceia, pois ontem a senhora não estava na nossa Santa Ceia aqui. Rose Prado, toda sorte de bênção, Rose. Pastor Rubens, nosso amigo ali na Baixada, que Deus abençoe o senhor, pastor, toda sorte de bênção. Venha passar uns dias aqui em Monte Azul, vamos receber o senhor muito bem. Deus abençoe o senhor e a sua família. Rosimene Feliciano, Deus abençoe, Rosimene. É a Rose Vadilson, né? Toda sorte de bênção. A Carla vai estar levando Santa Ceia para sua mãe, a nossa irmã Isabel. Deus abençoe também o Tiago Maduro e Joel. Tiaguinho, hein? Toda sorte de bênção. Teu livro ficou maravilhoso, hein, companheiro? Deus abençoe. Deus continue te usando poderosamente neste ministério que Ele tem te dado. Abençoe aí a Joelma, sua esposa. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães, Joelma. Toda sorte de bênção para você. Tiago Maduro está lançando aí um livro sobre Apocalipse. É isso, cara? Sobre o Apocalipse. Deus abençoe Tiago Maduro, nosso amigo e irmão pastor ali na Baixada Santista. Deus abençoe todos os companheiros nesta noite que ouviram aí e estão acompanhando essa live. Agora a Gabi vai estar louvando a Deus e eu vou estar dando a bênção apostólica na sua vida, para a sua família, para os seus, para que Deus venha abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Exalte o nome santo do Senhor conosco neste momento. Um grande abraço aí a todos os amigos e irmãos que ouviram aí essa palavra singela, tá bom? Que os irmãos continuem orando por nós aqui em Monte Azul Paulista, interior de São Paulo, tá? Quase 7 horas de viagem daqui até a Baixada Santista. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer. Toda sorte de bênção, Carlinho. Deus abençoe você. Carlinho já está de cabelo branco. Mudar todos os planos, fazer o teu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Aleluias. Conhecer teu sentimento Oh, glória a Deus. e avaliar sua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser Aleluias. Deus bendito matar seja. o faraó, Abençoe os teus filhos, meu Senhor, que estão acompanhando essa live. e te deixar Dai um final de noite abençoado. Toma nas tuas mãos. Acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos, ó Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que se graça adoro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.